Boa noite. Realmente para nós é uma honra muito grande de estar aqui com vocês. A gente também vem ansiosamente esperando essa data chegar. Faz tempo mesmo. Eu lembro vindo aqui e ajudando na construção desse prédio. Então, mas já viemos depois, mas eu lembro, né, quando nós escolhemos esse local e tudo. Então, para nós agora, para ver a igreja cheia aqui, realmente é uma alegria muito, muito grande. Parabéns, parabéns mesmo. E nós estamos agora numa conferência da família. Sabemos que a família é o alicerce, é a base da sociedade, da igreja, é tão importante. E hoje em dia, lá fora, até nas escolas, né, estão querendo atrapalhar a família original, né, a família original que Deus estabeleceu, de um homem com uma mulher, tendo seus filhos, e estão agora bagunçando com tudo isso. Então nós temos que manter mesmo os nossos princípios baseados na palavra de Deus, para que tenhamos mesmo lares felizes e lares que vão continuar firmes e fortes. Eu e o Paulo já temos 45 anos de casados, né? Completamos agora, este mês, no dia dos namorados, completamos 45 anos de casados. E queridos, tem sido anos tão bons, tão gostosos, mas porque a gente tem procurado obedecer os princípios bíblicos. Deus que criou a família. Foi Deus que criou desde o início, quando Ele criou Adão e Eva. Ele começou aquela primeira família. E Ele que tem nos dado também o manual de instrução de como, né, viver para vivermos bem juntos. E é tão gostoso quando nós podemos aprender de acordo com a Bíblia. Nós temos 4 filhos, temos 12 netos, né? O nosso 13º neto está a caminho. E nós queremos até começar dizendo, nós erramos muito na criação dos filhos, mas o importante é a gente querer acertar. E quando a gente erra, a gente reconhecer o erro e pedir perdão de Deus e pedir ajuda dEle para a gente acertar. E nós queremos compartilhar aqui com vocês algumas das coisas que nós aprendemos, né, no caminhar do tempo. E nosso alvo, nosso desejo é tanto de ver vocês com seus lares totalmente felizes. Nossos 4 filhos, todos estão servindo o Senhor. 3 deles, todos são pastores ordenados. 3 deles moram no Japão, né, com suas famílias lá, são missionários lá, trabalhando com a Paz Church. E uma filha com sua família estão em Barueri, São Paulo, também com a Paz Church em São Paulo. Então, mas nós louvamos a Deus, porque eles todos amam ao Senhor. E eu sei que cada um de vocês também, vocês que são mães e pais, vocês querem também, o seu alvo maior é que os seus filhos vão ter uma vida bem-sucedida e vão também seguir o Senhor para viverem esses princípios bíblicos e serem felizes. Então esse é o nosso desejo. Salmo 127, o primeiro versículo diz: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Realmente, Deus tem que ser quem vai construir a nossa casa. Nós temos que estar buscando a Deus, porque senão vai ser inútil. Nós vamos acabar errando e errando feio. Mas nós temos que buscar Deus para ser o construtor. Tem um versículo em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, que diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Olha só, ame o Senhor, o seu Deus, totalmente. Para mim, esse versículo fala sobre alguém que está apaixonado. Eu me lembro quando eu me apaixonei pelo Paulo, né?
Eu estava lá, né, assim, de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, era o que saía da minha boca toda hora, era o que eu pensava, né, queria tanto estar com Ele. Então, nós temos que ter essa paixão por Jesus, por Deus. Ele tem que ser o nosso maior amor, Ele tem que ser mesmo a pessoa em quem nós vamos buscar mesmo ajuda e força. Em Salmo 127 também, tem o versículo 3 e 4 que diz: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Então, como flechas nas nossas mãos, os nossos filhos queridos. Hoje nós queremos falar, basicamente eu tenho intitulado a mensagem de hoje como discipulando nossos filhos. Os nossos filhos são como flechas nas nossas mãos, né? A flecha em si, ela não tem direção própria, ela tem que ser direcionada. Aquela flecha também, ela tem que ser bem reta, ela tem que ser firme, mas um certo tanto flexível. Ela não pode ser muito rígida, mas ela tem que ser firme, ela tem que ser retinha. E isso para mim é sobre a identidade dos nossos filhos. Somos nós os pais que vamos ajudar os nossos filhos a conhecerem a sua identidade, quem eles são. Somos nós ainda em casa, quando seus filhos ainda são pequenos, que vamos ajudá-los a não ter essa confusão com gênero. Eles vão saber, né, pelo fisiológico, pela biológica, que eles são ou menino ou menina. E nós vamos ajudá-los a amar, a ser quem Deus os criou a ser, para que eles são felizes com isso. Isso é tão importante. Essas coisas nós que temos que ensinar. A identidade dos filhos, nós temos que ajudá-los a ver que Deus tem um plano lindo para a vida de cada um. Nossos filhos não são qualquer um na vida, não, eles são especiais, eles são escolhidos por Deus para estarem nas nossas mãos, para nós criarmos e dar essa identidade para eles. Nós precisamos estar ajudando-os a entender quem eles são e como eles são tão especiais. Cada um precisa saber isso dos pais. Nós que vamos ajudá-los a se conhecerem e terem essa identidade. E também, então, a flecha, né, representa para mim a identidade, mas também o destino. A flecha em si não vai por conta própria, ela é lançada pelo arqueiro. E nós somos os arqueiros, nós os pais, e nós que temos que dar aquela direção para os nossos filhos. Nós precisamos ajudá-los a entender qual é o chamado de Deus na vida deles, para maximizar o potencial deles, para que eles vão ser alguém que vai fazer uma mudança nessa vida, neste mundo. Eles vão mudar a nossa geração e a geração deles. Nós precisamos acreditar no potencial de cada um dos nossos filhos e ajudá-los a alcançar e conhecer esse grande chamado que Deus tem na vida de cada um. Eles são flechas nas nossas mãos. Nós precisamos estar muito atentos e ajudando-os a conhecer a sua identidade e o seu chamado. E também eu quero dizer que nós temos que ser muito intencionais na nossa criação dos nossos filhos. Nós já lemos em Deuteronômio 6, aquele versículo 5, sobre amando a Deus de todo o nosso coração. Mas o versículo 6 diz assim, Deuteronômio 6, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Então, queridos, para que nós possamos realmente ensinar os nossos filhos, para que nós possamos ser a mãe e o pai que os nossos filhos merecem e devem ter,
nós precisamos estar meditando na palavra de Deus. A palavra de Deus, que é a fonte para nós de toda sabedoria, de toda instrução de como vamos ensinar os nossos filhos. O crivo para qualquer treinamento, ensino para os nossos filhos tem que ser a Bíblia. Tem que ser a Bíblia. É bom ler livros de outras pessoas, tudo isso é muito bom, mas temos que usar a Bíblia como crivo, para ver se realmente vai concordar com a Bíblia, porque a Bíblia que é o nosso fundamento, é o absoluto que nós temos que basear o que nós vamos ensinar para os nossos filhos. E a Bíblia diz aqui que essas palavras têm que estar no nosso coração. Por quê? Porque a Bíblia diz também, lá em Mateus 12, que a boca fala o que o coração está cheio, não é mesmo? Então, o que o nosso coração está cheio é o que vai sair da nossa boca. Em casa, é o que, se eu estou tirando um dia, amanhã, de manhã, sempre, antes dos nossos filhos acordarem, eu estou tirando tempo para meditar na palavra de Deus, de estar estudando a palavra de Deus, amando a palavra. Então, aquilo vai estar no meu coração. Então, quando meus filhos acordarem, eu já vou poder acordá-los, né, com alegria, com aquela palavra de encorajamento, aquela palavra de fé, com aquele amor, aquele carinho. Mas se a primeira coisa que eu levantar, eu vou ler logo as notícias, ou vou ver logo umas redes sociais e coisas negativas, ai, poxa, ninguém não gostou do meu, quase não curtiram o que eu postei, aí todo mundo fica deprimido, sabe, vão ficar tão dependente das redes sociais, das notícias, das coisas negativas, se enchendo disso, que o que vai sair da sua boca vai ser coisa negativa, não vai ser o que deve sair para estar começando o dia com os nossos filhos. Aqui diz que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Queridos, as palavras que saem da nossa boca faz muito efeito. Lá em Provérbios 18, 21 diz: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Uau! Tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, nós que temos que ter muito cuidado de como nós estamos usando a nossa língua, quais as palavras que estão saindo da nossa boca. Nós precisamos ser muito intencionais em prestar atenção no que sai da nossa boca, porque tem o poder de vida ou de morte. Então, esse foi Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 e versículo 6, e agora eu quero concentrar no versículo 7 hoje à noite. Deuteronômio 6, 7, que diz: ensine-as com persistência a seus filhos. Então, todas essas palavras que estão no seu coração, aí ela diz: ensine-as com persistência a seus filhos. Queridos, cabe a nós, os pais, a estar ensinando os nossos filhos. Nós temos que reconhecer que a responsabilidade da criação dos filhos é nossa. Não é da igreja, não é da escola, muito menos de uma babá, né, de uma creche. Não, a responsabilidade da criação dos filhos é nossa. Deus colocou nós, os pais, mães e pais, como os responsáveis, e nós temos que entender isso. Aí aqui diz que nós que temos que ensinar essas coisas, ensinar esses princípios bíblicos com persistência a nossos filhos. Nós precisamos ser muito intencionais. Talvez essa é a palavra que eu mais quero que você se agarre hoje à noite. É que nós precisamos ser intencionais. Porque a vida vai passar, os nossos filhos vão crescer. Se eu estiver fazendo isso ou não.
Mas se eu quero ser a pessoa que vai influenciar os meus filhos no caminho certo, se eu vou assumir essa responsabilidade que Deus me deu, então eu preciso ser intencional na criação dos meus filhos. Preciso ser intencional. Deixa eu te contar uma história, é verdadeira, aconteceu comigo. Durante 6 anos escolares, eu estudei numa escola no interior de Goiás, numa pequena comunidade chamada Vianópolis. Lá tinha uma escola da Missão Novas Tribos, onde todos os professores eram missionários evangélicos e os alunos eram os filhos dos missionários. Então, muitos pais desses alunos eram missionários com as tribos indígenas. Então, a escola se formou para que os filhos pudessem ter uma escola, e era um currículo em inglês. Então, era uma escola americana. E eu, então, por 6 anos, estudei nessa escola. E todos os pais eram missionários, pastores, mas eu vi tantos filhos que não estavam servindo o Senhor, que eles não estavam mesmo, eram rebeldes, estavam fazendo coisas erradas. E aquilo me espantou, porque lá em casa, nós éramos 5 irmãos, e todos nós queríamos servir a Deus, obedecíamos os nossos pais, nós éramos disciplinados quando não obedecíamos, e aprendemos a obedecer, e fomos assim, criados no caminho do Senhor. Mas eu vi tantos meus colegas, um dos meus colegas se tornou um monge budista, e eu lembro vendo aquilo, e aquilo colocou um medo em mim de ser mãe. Eu pensei, eu sabia que a responsabilidade da criação de filhos é dos pais. E eu pensei, eu não sei se eu me perdoaria se eu tivesse um filho e um dia esse filho rebelasse contra o Senhor e acabasse morrendo e indo para o inferno. Porque nós sabemos que a vida só tem uma chance enquanto é vida. Depois da morte, é ou o céu ou o inferno. Não existe purgatório, não existe uma segunda chance lá depois da morte. Eu sabia disso, e aquilo me deixou em pânico. E eu me lembro que quando eu casei, eu falei com o Paulo, eu falei, amor, eu quero muito ter filhos, mas eu quero ter uma garantia que os nossos filhos vão todos servir o Senhor, que eles todos vão seguir esses princípios bíblicos. E então eu e o Paulo, antes, eu falei assim para ele, eu quero ter uma garantia antes de eu ter filhos, antes até de engravidar. E realmente nós então buscamos a estudar a palavra de Deus sobre essa área de criação de filhos. Lemos também muitos livros bons sobre criação de filhos por autores evangélicos, e Deus nos deu a garantia através da sua palavra, que se nós criássemos os nossos filhos no caminho do Senhor, se nós fôssemos intencionais sobre isso, buscando mesmo a ensiná-los nos princípios bíblicos, que eles todos seriam salvos. Nós criamos tanta coragem pelas palavras da Bíblia, tanto que a gente teve 4 filhos, temos 4 filhos, então, e glória a Deus, todos os nossos filhos estão servindo o Senhor. Nós louvamos a Deus por isso. Eu digo isso, e eu conto esse testemunho para vocês, para te encorajar, porque esse é um legado que você também pode ter, queridos. Esse legado não é só para mim, não. Esse legado é para você. Cada um de nós podemos ter a garantia de que todos os nossos filhos vão servir o Senhor, todos serão salvos, porque sabemos que essa é a vontade de Deus. Talvez você pense assim, mas eu não criei os meus filhos nesse caminho, não fui intencional. Mas não é tarde demais. Enquanto há vida, há esperança. Mas agora, hoje, eu quero dar algumas dicas práticas, bem práticas, sobre como nós podemos realmente criar os nossos filhos intencionalmente.
aqui como essa palavra que diz, ensine-as com persistência. Nós temos que ser persistentes, muito importante isso. E nós temos que ensinar, não é gritando, não é brigando, não, é ensinando. Todos nós já estudamos, todos nós sabemos que, né, quando você está estudando, precisa repetir muito, tem que ter muita paciência, até que a criança aprende aquilo. Então nós também, nós temos que ensinar, mas com persistência. Então, aí continua dizendo o versículo, Deuteronômio 6:7. Converse sobre elas, quando estiver sentado em casa. Agora, vamos na prática. O que é alguma coisa que a gente faz sentado em casa? O que a gente faz sentado? A gente come, né? Geralmente você não vê todo mundo pegar o prato e comer em pé, não. Geralmente a gente senta para comer. Então, na prática, eu quero te encorajar que pelo menos uma refeição no dia, vocês vão ser intencionais em sentar à mesa juntos, como família. Procurem saber qual vai ser a refeição que vai dar certo para vocês sentarem juntos. E seja intencional sobre isso. Pensa assim, não, eu vou aqui estar falando que é para conversar sobre essas coisas quando eu estiver sentado em casa. Então, pelo menos uma refeição no dia, nós vamos sentar juntos à mesa, para que nós podemos obedecer o que a Bíblia está mandando fazer. Então, a gente em casa, né, nós sempre sentamos à mesa juntos. Quando os nossos filhos eram pequenos, ainda estavam em casa. Para nós, a melhor refeição era o almoço. O almoço que a gente sempre sentava juntos. Aí nós pegávamos nas mãos dos nossos filhos e orávamos juntos. Assim, já ensinando os filhos a orar antes de comer. A agradecer a Deus pela refeição, reconhecendo que sim, papai trabalha, mamãe talvez também trabalha, mas a fonte, quem sempre dá tudo para nós é Deus. Deus é a fonte de tudo e nós precisamos agradecer a Deus. Então, ensinando os filhos a orarem, a agradecerem a Deus, a serem pessoas gratas e também a orar, né? E aí, quando eles eram pequenos, a gente orava e eles repetiam. Depois, quando eles eram maiorzinhos, eles mesmos já oravam e assim desenvolvendo estes hábitos bons na vida dos nossos filhos, enquanto estamos sentados em casa. Também outra coisa ao redor da mesa que eu gosto de encorajar. Hoje em dia, né, tantos filhos, todo mundo parece que tem celular, parece que são cada vez mais novos que estão tendo celular. E eu quero te encorajar que vocês não levem o celular para a mesa, que vocês deixem os celulares, né, outro lugar. E para poder conversar, eu já vi famílias inteiras sentadas ao redor da mesa, todo mundo no celular. Ou as crianças pequenas com um tablet ou com algum joguinho. Então, não estão conversando. Aqui a Bíblia diz, converse sobre elas quando estiver sentados em casa. Então, na mesa, procura não atender o celular, deixa tocar. E seu filho talvez vai falar assim, pai, o celular está tocando. Fala, não, deixa, filho, agora eu quero conversar com vocês, depois eu ligo. Uau, seus filhos vão sentir tão importantes. Uau, papai, mamãe está deixando, não está nem atendendo para poder sentar aqui e conversar comigo. E procure ser intencional em conversar com seu filho. Pergunta para ele como foi a escola, como foi as coisas dele. Pergunta sobre o que ele pensa sobre certas coisas. Procure conversar, que diz conversa. Conversar é um diálogo, né? Conversar não é só um monólogo, não. Conversar tem que ter respostas. Então, faz perguntas para os seus filhos. Conversam com eles, sentados em casa.
Outra coisa que eu quero mencionar sobre o celular, eu quero só conversar um pouco sobre a internet em geral. Nós louvamos a Deus porque a internet tem ajudado muito, na área de comunicação, tantas coisas, mas também tem que ser controlado. Tem que ser controlado, queridos. Antigamente era só a TV que a gente tinha que preocupar, agora é tanto mais. Porque a gente sabe que só clicando, apertando um botãozinho, é tão fácil entrar em tantas áreas que não são boas para os nossos filhos. É facílimo entrar em páginas pornográficas, entrar em comunicação com pessoas que não têm boas intenções, pessoas que vão prejudicar os seus filhos. É muito fácil. Nós precisamos ter muito cuidado com a internet e saber sempre o que os seus filhos estão olhando, vendo na internet. Não deixa nenhum filho, ninguém, na sua casa, ter uma senha que você não saiba. É muito importante que você saiba as senhas de todos os aparelhos e que de vez em quando você, mãe e pai, vão e olham o que os seus filhos estão olhando, o que eles estão vendo. Ter até horários em que eles podem usar a internet. Ter o horário para parar à noite, não deixa eles dormir. Se eles não têm esse domínio próprio, talvez não deixa ficar com o celular no quarto deles à noite. Porque se eles não estão tendo ainda esse domínio próprio, porque muitas vezes é à noite, é quando ninguém não está vendo, que eles começam a se envolver em coisas que são péssimas para eles. Então nós precisamos ajudá-los. Nós somos os responsáveis. Nós temos que estar ensinando-os o que é certo e o que é errado. Se nós não controlarmos o uso da internet para os nossos filhos podem ser estragados sem a gente até prestar atenção. Não sei se vocês lembram aquele versículo em 1 Coríntios 15, 33, que começa até, eu acho até interessante como ele começa, que ele começa assim: não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Às vezes pensa assim: não, mas é alguém legal que ele está comunicando aqui na internet, num chat aqui com alguém. Olha, cuidado, preste atenção, preste muita atenção. Não deixa ninguém ter uma senha que você não tenha. Também, claro, sabemos que entre marido e esposa nunca pode ter uma senha que um e o outro não tenha. Isso é muito importante. Não pode ter segredos entre nós. Nós precisamos ser sempre super transparentes um com o outro, para sempre manter aquela confiança, aquela segurança de que eu sou a única na vida dele, ele é o único na minha vida. Isso é tão importante. E internet, infelizmente, tem sido uma coisa que o inimigo tem usado para destruir lares. Então vamos ter muito cuidado com isso. Falando nesse versículo sobre 1 Coríntios 15, 33, eu quero também mencionar sobre sentados em casa, de também vocês conhecerem com quem os seus filhos andam. Quais são os amigos dos seus filhos? Porque esse versículo é muito forte. Ele diz: não se engane, porque muitas vezes nós somos enganados. Com quem os seus filhos estão andando? Quais são os amigos dos seus filhos? Porque é interessante, eu já vi vez após vez, filhos, enquanto são pequenos, são obedientes, parece que estão indo tudo bem, aí de repente, parece que de um dia para o outro, eles parece que começam a se atrapalhar, começam a bater boca com os pais, começam a ser rebeldes. E geralmente o que a gente vai ver? É por causa de uma amizade que não foi boa para eles.
Então é muito importante nós prestarmos muita atenção. Eu sempre gosto de encorajar os pais. Façam da sua casa, aonde os filhos vão poder sempre ter aquela liberdade de trazer os seus amigos para a sua casa. Eu sempre falava para os meus filhos, olha, eu não deixava eles irem muito para a casa dos amigos, não. Mas eu sempre falava, pode trazer seus amigos aqui em casa. Porque em casa, aí eu podia ficar de olho neles. Eu era muito intencional nessa criação. E eu queria sempre estar sabendo com quem eles estavam andando, o que eles estavam assistindo na televisão, né? Aqueles dias, meus filhos, quando eram pequenos, não tinha internet, né? Mas hoje em dia, o que eles estão vendo na internet, quais os joguinhos até que eles estão brincando, tudo. Eles estando na sua casa, você vai poder prestar atenção. Então preste muita atenção, queridos, porque as más companhias corrompem os bons costumes. E é muito fácil a gente se enganar até nessa área. Então vamos ser bem intencionais nisso. Também eu quero mencionar a importância também de como família, né, sentados em casa, talvez assim, ter aquela noite da família em que vocês talvez vão assistir alguma coisa juntos, um filme juntos, alguma coisa. É muito importante de que vocês sejam intencionais sobre isso. E não é que cada noite só cada um está fazendo a sua coisa e ninguém não está sentado, não está conversando, não estão fazendo nada juntos. Eu lembro que nós também, muitas vezes com nossos filhos, a gente gostava de assistir filmes. Claro, dependia da idade deles, o tipo de filme que nós íamos assistir. Mas aproveite aquele momento, enquanto vocês estão assistindo alguma coisa, para poder também ensiná-los. Eu lembro um filme que nós estávamos assistindo e nós estávamos lá todo mundo torcendo para que o rapaz conseguisse roubar de um homem rico, porque ele estava querendo ajudar uns pobres. E esse homem rico, ele também roubava dos outros, ele não era uma pessoa boa. Mas nós estávamos torcendo para que ele conseguisse roubar daquele homem. Aí eu lembro que nós paramos o filme na hora e falamos assim, o que a Bíblia fala sobre roubo? Aí as crianças sabiam que não podia roubar. Falei assim, mas podemos roubar se for para roubar do rico, para poder dar para o pobre? Porque não é isso que diz, o mundo diz isso, o mundo diz que o fim justifica os meios. Você pode fazer uma coisa errada, sendo que, né, o fim vai ser bom. Mas a Bíblia não fala isso. Né? A Bíblia deixa muito claro que pecado é pecado. Hoje em dia nós estamos querendo minimizar o pecado. Isso aí não é tão ruim. Né? Chamam até de um pecadinho branco, como se fosse, quase não é pecado. Não, a Bíblia deixa muito claro. Pecado é pecado, roubo é pecado. Então eu lembro nós parando o filme, falando assim, vocês estão reparando como nós já estamos sendo influenciados, que nós estamos todos aqui torcendo para que ele consiga roubar do rico, porque ele vai dar para o pobre. Mas isso é errado. Eu lembro também, às vezes, quando a gente estava assistindo um filme, e às vezes tinha uma cena imoral, e eu falava, fecha os olhos. Aí todo mundo fechava os olhos, inclusive o Paulo também fechava os olhos, aí eu olhava só um pouquinho assim, agora, já pode olhar. Né? Então, eu sabia que quando os filhos ficassem maiores, uma vez que saíssem de casa, eu não ia poder estar controlando isso, mas eu queria formar hábitos bons na vida deles, para mostrar para eles, tem certas coisas que não são boas para você olhar. Isso não é saudável para você. Os seus olhos são a lâmpada para o resto do seu corpo. A Bíblia fala isso, então nós temos que ensinar os nossos filhos isso, o que eles devem olhar, o que eles não devem olhar. Também eu lembro que nós tínhamos que sempre estar explicando para eles, né, o que estava certo e o que estava errado. Às vezes
tinha, né, um rapaz e uma moça que estavam vivendo juntos, que estavam praticando o sexo, mas não eram casados. E parecia tão natural no filme. Mas nós parávamos e falávamos: vocês estão vendo? Isso aí é pecado. A Bíblia diz que o sexo é só para depois de casar. Então, ensinando, aproveitando essas oportunidades para ensinar os nossos filhos os princípios bíblicos. Porque nós somos os responsáveis para ensiná-los essas coisas. Eles não vão aprender isso da maneira bíblica lá na escola. Lá na escola vão aprender, bom, se você for ter sexo agora, antes de casar, então use logo a camisinha. Não vão falar para eles: olha, isso é pecado, não faça isso. Você vai sofrer as consequências depois. Porque a Bíblia fala isso. Então somos nós, os pais, que temos que inculcar esses princípios bíblicos nos nossos filhos, para que eles vão querer obedecer. Nós não podemos forçar nada nos nossos filhos, né? Nós não podemos nem forçá-los a seguir ao Senhor. Mas eu digo, ai de nós, queridos, se nós não ensinarmos a eles o caminho certo, e se nós não estivermos vivendo a palavra, para que os nossos filhos vão querer nos seguir, vão querer ver a nossa vida, a maneira que eu estou vivendo, a maneira que eu estou agindo, a maneira que eu estou tratando o meu marido, se eu estou sendo respeitosa, se eu estou sendo submissa, se eu estou sendo amorosa. Se eu não for assim, como que eu vou poder, que moral que eu vou ter, para poder estar insistindo para eles terem um lar feliz? Porque o normal é que a gente acaba copiando o que a gente viveu. Esse é o normal. Mas, queridos, eu quero dizer para vocês, nós temos autoridade em Cristo de quebrar todas essas maldições hereditárias. Talvez os seus pais, talvez você foi gerado ainda antes do casamento. Talvez você também teve filhos antes do casamento. Mas você pode quebrar essa maldição e não ser hereditária. Não precisa passar isso para os seus filhos. Nós temos essa autoridade de parar com o pecado. Deus tem nos dado essa autoridade. É tão gostoso quando a gente fala assim: não, a partir da minha vida agora, né? E agora os meus filhos, nós vamos começar a viver a vida santa, nós vamos viver em pureza, em santidade. Eu vou ensinar os meus filhos até com os meus erros, para que eles não vão sofrer as consequências dos pecados que eu sofri. Vamos ajudar, vamos parar com essa maldição hereditária, com esses pecados que passam de pai para filho, para neto, para bisneto. E a gente tem visto isso tanto, famílias destruídas. Mas Deus está nos oferecendo uma vida abundante, uma vida sem essas maldições, uma vida que pode ser uma vida feliz no nosso lar, uma vida em que um confia no outro, porque sabe que Deus é o centro, e é Deus que está nos dando a força de viver os princípios bíblicos. Isso é tão importante. Bom, vamos lá, que senão a gente não termina aqui. Quero também te encorajar a ter um tempo, sentados em casa, a discipular também seus filhos. Tirar aquele tempo e marcar com eles, especialmente uma vez que eles já são assim, adolescentes e jovens, de tirar tempo para sentar e conversar com seus filhos. Sentar olhando nos olhos deles, desligando o celular, desligando a televisão e conversando com eles, para eles poderem abrir com você sobre o que eles estão pensando, o que eles estão sentindo. É muito importante. Também, outra coisa que eu quero encorajar também é
orando juntos como família e lendo a palavra de Deus juntos como família. Nós chamamos isso do culto doméstico, mas basicamente uma coisa simples, não é uma coisa complicada, é uma coisa gostosa. Quando os filhos são pequenos, você pode ser bem criativo, usando aquelas bíblias ilustradas e contando histórias, dramatizando. E quando são maiores, já pode, ler também livros bons, que são de, talvez, biografias de grandes homens de Deus. Tem tantas coisas boas, mas lendo a Bíblia juntos e orando juntos. Tem um dizer que diz: a família que ora junto, permanece junto, né? Então nós precisamos estar orando juntos todos os dias e lendo a Bíblia juntos. Talvez naquela refeição, lá em casa nós fazíamos, assim que a gente terminava o almoço. Assim que a gente terminava o almoço, a gente então já pegava e fazia o nosso culto doméstico com os nossos filhos. Também decorávamos versículos juntos. Tão importante a gente ajudar os nossos filhos a decorarem versículos, porque a Bíblia diz: guardo no coração a tua palavra, para quê? Para não pecar contra ti. Então, a gente decorando aqueles versículos, quando vier a tentação, Deus vai trazer aquilo à memória e vai dar força para os seus filhos não pecarem. Então, é importante estar decorando os versículos juntos. Essas são coisas que a gente faz sentados em casa. Agora, vamos ver aqui também, o versículo continua, diz: ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho. Então, andando pelo caminho, talvez quando você estiver levando seu filho para a escola, aproveite e ore com ele, mesmo se você estiver andando ou dirigindo, ore com ele. Fala: filho, eu quero orar com você agora, antes de você começar a escola, para você ser obediente aos seus professores. Nós temos que ensinar os nossos filhos a ter respeito para os professores, a ter respeito para as pessoas que estão em autoridade. Isso, queridos, é ensinado. É ensinado. Nós não podemos estar defendendo os nossos filhos se eles estão errados. Quantas vezes eu vejo um filho faz uma coisa errada, aí ele é punido na escola e os pais vão lá brigar com os professores. Quando quem está precisando de uma boa surra, talvez é o seu filho, que não teve respeito, que não obedeceu. Nós temos que ensinar os nossos filhos que Deus tem colocado as autoridades sobre nós. Por que nós aqui na igreja estamos obedecendo todos esses mandamentos do governo agora? Para nossa própria proteção. A Bíblia até fala, os policiais, as pessoas estão colocadas lá para a nossa proteção, e nós precisamos obedecê-los. É importante nós ensinarmos isso para os nossos filhos, a obedecer, a honrar aquelas pessoas que estão em autoridade. Eu quero até agradecer a presença de tantos aqui, que são aqui, nossa autoridade aqui, civil, governamental. Muito obrigada pela sua presença. Para nós sentimos honrados de ter vocês aqui. Nós sabemos também que todos nós temos famílias e precisamos da palavra de Deus para estar aprendendo esses princípios bíblicos. Mas sentimos muito honrados, queremos que você saiba que nós estamos ensinando nossos filhos a respeitá-los e também a obedecer às ordens, os mandamentos do nosso país. Enquanto o nosso país tiver mandamentos que não vão contra a Bíblia, nós vamos obedecê-las. Queremos que vocês saibam disso. É um compromisso de nós como pessoas e também como igreja, como a Paz Church. Então, aproveite esse tempo ensinando o seu filho, quando você está andando, levando ele para a escola. Também eu quero mencionar, andando pelo caminho, eu quero contar até uma história. Quando a nossa filhinha, nós chegamos aqui no Brasil, a nossa pequenininha, a Beth tinha 1 aninho e a Ruth tinha 2 anos. E eu acho que talvez a Beth tinha talvez 2 anos, quando um dia nós estávamos no carro, nós tínhamos um Fusca, lá em Santarém, e nós tivemos que parar o carro porque estava passando um enterro. Então tinha uma maca com um caixão,
e nós paramos o carro enquanto passava o enterro, e nós aproveitamos, sendo intencionais, andando pelo caminho, e falamos: olha, filha, vocês estão vendo aquele caixão? Alguém morreu, tem um corpo lá dentro. Agora, aquela pessoa mesmo não está mais lá, é só o corpo dela, mas o espírito dela ou está no céu ou está no inferno. Depende se aquela pessoa recebeu Jesus e creu em Jesus antes de morrer. Eu lembro que eu estava aproveitando, contando isso para as nossas filhas, enquanto a gente estava esperando, deixando passar o enterro. E a Beth, acho que ela tinha 2 aninhos, ela falou assim: eu quero receber Jesus. Ela não queria ir para o inferno quando ela morresse. Aí, lá mesmo no Fusca, ela se ajoelhou lá dentro do Fusca, repetiu uma oração conosco, recebendo Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, queridos, isso nós temos que aproveitar. Nosso maior alvo na vida dos nossos filhos é que eles vão conhecer Jesus. Porque se eles conhecerem Jesus, se eles entregarem mesmo a vida para Jesus, eles terão uma vida boa aqui na terra. Eles terão uma vida muito bem sucedida. Eles terão, a Bíblia promete longa vida e uma vida bem sucedida para todos aqueles que obedecem a palavra. Então nós temos que, esse é o nosso maior alvo com os nossos filhos, é que eles vão ver Jesus em nós, e que eles vão querer esse Jesus que nós servimos. Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Eu não posso fazer a decisão pelo meu filho, mas ai de mim, se eu não ensiná-lo no caminho que ele deve andar, para que ele vai querer esse Jesus que eu sigo. Porque Deus quer tanto, conhecer os nossos filhos pessoalmente também, desenvolvendo essa intimidade com eles. Também eu quero mencionar sobre esse andando pelo caminho, quero só mencionar sobre tirando férias como família. Como família, onde você, mãe e pai, vão brincar com seus filhos, vocês vão dar atenção total para eles. Eu lembro que quando eu era criança, nós tirávamos só 1 semana de férias, todo ano, mas a gente ia para uma praia. E lá, então, meus pais tomavam banho conosco, a gente brincava na areia, a gente fazia toda noite, fazíamos fogueiras e conversávamos. Naquele tempo a gente não tinha celular nem nada para distrair, e nós sentíamos aquela atenção total dos meus pais, brincando conosco, jogando bola, jogando jogos de cartas, tão gostoso, tão importante, mostrando para os seus filhos o tanto que eles são importantes e criando memórias boas para os nossos filhos. Tão importante criar essas memórias boas para eles. E o versículo continua dizendo: quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então, também, quando se deitar, eu quero te encorajar, mais uma vez, não deixe ficar o celular lá no quarto com eles. Lá em casa nós nem colocávamos nenhuma televisão no quarto dos nossos filhos. Nós nunca queríamos que eles assistissem qualquer coisa sem permissão, sem a gente estar controlando e vendo o que eles estavam assistindo. Então, e também a importância de criar um hábito, de antes deles dormirem, deles sempre te procuraram, você procurá-los, dá aquele abraço, dá aquele beijo, declara o seu amor para o seu filho. Nossos filhos precisam ouvir da nossa boca, eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha. E também precisam receber aquele abraço, aquele beijo, de pai, de mãe. Uma coisa saudável, uma coisa tão importante para a segurança dos nossos filhos. Eles precisam saber que eles são amados. E nós precisamos estar declarando isso para eles. E eu gostaria de te encorajar. Toda noite, cria este hábito, que eles não vão dormir sem ir lá com você, te dar aquele beijo, te dar aquele abraço e declarar o amor um pelo outro. E também, de manhã,
Lá em casa também, antes de deitar, a gente sempre orava com eles também, pedindo que eles tivessem uma boa noite e que eles acordassem alegres, louvando a Jesus. Aí aqui diz, quando se levantar, e nós também queríamos sempre, quando eles levantavam de manhã, ter aquele ambiente gostoso no nosso lar. Mas isso somos nós que temos que estabelecer. Nós ensinamos que nas nossas células deve ter 3 atmosferas, a nossa célula principal é a nossa família. Então essas 3 atmosferas devem permear no nosso lar. Primeira atmosfera, a atmosfera do amor, que nós estamos declarando o nosso amor para os nossos filhos, que eles sabem que eles são amados, que a gente está de vez em quando dando aquele beijo, dando aquele cheiro, aquela coisa gostosa, que os filhos sabem que eles são amados. Muito amor no nosso lar. Também a segunda atmosfera, a atmosfera da alegria. A Bíblia diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Tem tanta tristeza lá fora, que o nosso lar tem que ser um lar alegre. E uma das maneiras que a gente mostra a nossa alegria é através do sorriso, não é mesmo? Mesmo aí com as máscaras, aí eu quero que todo mundo dê um sorriso bem grande agora. É tão gostoso, Parece que fica um ambiente mais leve, mais gostoso, quando a gente está com um sorriso. Nós temos que ser pessoas alegres. Afinal das contas, a nossa alegria não depende das circunstâncias. A nossa alegria não depende se ainda está tendo uma pandemia lá fora. A nossa alegria está baseada em Jesus. Ele é a fonte da nossa alegria. A Bíblia diz, a alegria do Senhor é a minha força. Então não é baseado nas circunstâncias. E por isso que nós podemos ser pessoas alegres. Nós devemos ser pessoas alegres. E devemos estar demonstrando isso com os nossos sorrisos, com as palavras que saem da nossa boca. Pessoas alegres. E terceira atmosfera é a atmosfera de fé. Pessoas que vamos estar declarando palavras de fé para os nossos filhos. Filho, você vai conseguir, você vai ter aquela prova hoje, eu vou estar aqui orando por você, você vai ganhar uma nota boa. Claro que você já teve que ter estudado com ele na noite anterior também, para que ele vai realmente poder ter aquela nota boa. E você vai estar declarando, sempre declarando palavras de fé, palavras positivas, palavras da Bíblia para ele, para que ele vai saber quem ele é e tudo que ele vai poder fazer e ser em Cristo Jesus. Então, ao levantar também, um ambiente gostoso. Muito bem, queridos, o nosso tempo já venceu, mas eu quero terminar falando sobre 2 legados que nós podemos dar para os nossos filhos. Bom, na realidade, antes disso, só uma coisinha que eu não falei que eu quero falar, é que talvez os seus filhos já estão grandes e já, você pensa assim, mas eu não tenho como agora voltar atrás e fazer todas essas coisas. Mas, queridos, o poder da oração é incrível. Deus ouve as nossas orações. Enquanto há vida, há esperança. Então, ore pelos seus filhos. É da vontade de Deus que todos eles sejam salvos. A Bíblia fala isso. Tem vários versículos que diz isso. Tem um versículo lá em 2 Pedro que diz assim, que não é da vontade de Deus que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Com aquele carcereiro, o Pedro falou para ele, crê no Senhor Jesus e será salvo. Tu e a tua casa, toda a sua família será salva. Então você pode aplicar fé para essas coisas. Amém. Então temos versículos, o próprio Josué, ele determinou, ele falou assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Há poder nas nossas palavras. Fica declarando palavras de fé sobre os seus filhos, fique orando sobre eles, porque é da vontade de Deus sim, que eles sejam salvos. Também, queridos, eu quero então terminar com isso, sobre esses 2 legados que nós temos, que nós podemos dar para os nossos filhos. O primeiro legado
é de raízes profundas. Nossa responsabilidade de estabelecer os nossos filhos nesses princípios bíblicos que vão enraizá-los mesmo na rocha que é Jesus. Que quando eles saírem, eles não serão abalados. Quando chegar aquela tempestade, quando chegar aquelas pessoas mal intencionadas, eles não serão abalados. Raízes profundas, com nós ensinando esses princípios bíblicos, para que eles nunca serão abalados. E segundo legado, são asas, para que eles possam voar. Uma vez que nós já ensinamos, aí que nós temos certeza que eles já têm uma fé viva também em Jesus, que eles são realmente enraizados na palavra de Deus, aí sim nós temos que liberá-los. Por isso não é fácil, eu sei disso que não é fácil, para a gente liberar os nossos filhos, porque nós sabíamos que Deus estava chamando-os para o Japão, é o outro lado do mundo, mas nós estamos felizes porque eles estão voando tão alto, eles estão alcançando aquele chamado de Deus na vida deles, e nós precisamos liberá-los, para que eles possam também viver aquela vida abundante, e o chamado de Deus na vida deles.